palavrinha rapidão? Se sobrar tempo, sabe aqueles tempos que sobram? Aí você fala. Não, é só sobre o que a Iracema falou rapidão, é bem rápido. Porque ela estava falando que a questão do... que aqui no Brasil acontece a mesma coisa, né? Sobre a questão dos homens. Isso, sobre a questão de prevenção, sobre a questão do casal. O teu celular está muito baixo. Está baixo? Eu acho que eu que estou longe do celular. Dá para ouvir bem? Sim, agora dá. Aí, então, só que qual que é a porcentagem de meninas adolescentes no nosso país que vão a ginecologista? E qual que é a porcentagem de meninas aqui no Brasil que vão ou que fazem um acompanhamento a partir da sua adolescência ao ginecologista? Qual que é a porcentagem também de casais que são acompanhados pelo médico, né, na questão da saúde sexual antes de se juntar em Angola, e a porcentagem de casais que fazem essa prática aqui no Brasil? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Não que o nosso país, não que aqui no Brasil não acontecesse ou não vivem essa realidade, vivem. Só que, enquanto os outros países já estão um pouquinho mais avançados, nós estamos lutando com questões ainda muito básicas, muito pequenas. Essa minha, foi isso que eu, na verdade, eu estava falando, né? Não que aqui não acontecesse, não que nos outros países não acontecesse, mas por isso que é a visão 360, né? Exatamente. Isso não vai terminar, sempre vai ter um ponto, os pontos nunca vão acabar. Não, eu só queria esclarecer nesse sentido, porque fica aí essa questão, porque acontece nos outros, acontece nos outros, a gente tem que levar em consideração as porcentagens do que acontece nos outros e no nosso país, na nossa realidade. Ok. Muito obrigada, Mônica. E agora, quem vai dar? Cristina, pode ou Resiliente? Tem outra pessoa? Passa que a Cris não está Resiliente. Quer dar sequência? Pode, se você quiser outra pessoa, pode. Não sabia a outra. Oi, Cris, pode entrar. Sim, ok, eu vou partilhar o vídeo. Antes de passar a minha apresentação, vou partilhar para vocês um vídeo aqui. Dá para ouvir? Tá. Não está ainda. O som. Não tem som. Será que... Dá para ver, mas não estamos a ouvir. Não dá para ouvir. Reproduz, você não apertou para reproduzir? Ok, vou colocar então coisa. A matéria só. A tela. Não sei se está a aparecer. Tá. A minha apresentação. Ok. Tá aparecendo. É assim, eu sou a Cristina Tumba, não sou sexóloga, não sou nada, mas pronto. Observo muito, né? Então vou falar um pouco aqui sobre as crenças limitantes, principalmente em relação à sexualidade africana. O vídeo que eu quis colocar, na verdade, é uma moça, uma mulher, numa entrevista. Ela simplesmente diz que não gosta de cozinhar, não quer cozinhar e não gosta dessa matéria cozinha. Aí as pessoas começaram a partilhar, essa está perdida, essa mulher não sei o que, um monte de coisas. Então, era para mostrar o impacto que dá uma mulher a falar isso em relação... Aí eu fiz umas pesquisas sobre as crenças limitantes. O que é que eu descobri? Na verdade, crenças limitantes é tudo, alguma coisa que faz a gente acreditar que a gente não pode ir além,
né? Que a gente não pode conseguir fazer algo além daquilo que a gente está acostumado. Na verdade, área de conforto, né? Zona de conforto. A gente, por exemplo, algumas frases, né? Que as pessoas falam muito, a mulher só tem interesse em homem com muito dinheiro. Às vezes, geralmente são homens que não têm interesse em conhecer melhor uma mulher e explorar outros campos, né? Então, eles já colocam um bloqueio, não, eu não quero ter um relacionamento porque as mulheres gostam de homem com dinheiro. Ou algumas mulheres também falam, por exemplo, devo continuar no casamento porque não trabalho. Ou esse emprego não é para mim porque não tenho conhecimento suficiente. Ou às vezes sempre acha que está fora de forma. Ou não faz nada, é muito folgada, tudo por nada. Não, a vida é muito complicada. Então são crenças limitantes que fazem com que a pessoa não saia na sua zona de conforto e vá à busca de outras soluções, né? E aí, onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai buscar essas crenças? O que é que faz com que a gente desenvolva essas crenças? Nós temos aqui várias origens, experiências, né? Porque às vezes, por exemplo, tentaste abrir um negócio e não deu certo, então você acredita que você não nasceu para fazer negócio e ficas logo limitada que já não podes fazer negócio porque a vez que você fez deu errado. Lógicas equivocadas, né? Às vezes você achar que isso é lógico e não é. E desculpa também, né? Principalmente de pessoas folgadas, de preguiça, de pessoas folgadas. Aí depois temos também o medo, que é que é bastante limitante. Quando você tem medo, você não consegue usar, você não consegue fazer muitas coisas. O círculo social, né? Se você tiver amigos, familiares mais conservadores, mais na caixa, provavelmente você vai ter muitas crenças limitantes. A religião, né? Sem sombra de dúvida. Meu Deus, acho que já está vou repetir. Ok. A religião e, por fim, que é a sociedade, que é o que nós, como estamos a falar de sexualidade africana, que é a sociedade. Por exemplo, nós, na África, particularmente em Angola, né, temos aquela questão, por exemplo, quando uma mulher conquista um homem, por exemplo, a mulher que conquistou, a gente vai falar, ela é que conquistou, não vai dar certo. Ou, quando alguém fala muito de sexualidade, essa só sabe falar de sexualidade. É uma quenga, né? Aí, quando a mulher que traiu, por exemplo, entrou um casal, fala, se fosse homem seria normal, mas como uma mulher é feio, né? Então, nós temos esses lugares aí. Encontrei um pouco a diferença entre crenças e factos, né? Na verdade, o que eu encontrei, na verdade, as crenças não necessariamente são factos, às vezes é uma imaginação, algo que você se impôs, você entrou na zona de conforto, você não tentou e você não sabe se na prática é aquilo ou não. Óbvio, né? Que tem crenças também que têm fundamento, né? Nem sempre as crenças não têm fundamento. E aí, então, muitas das vezes, entre a crença e a realidade, não existe uma relação, né? E aí surge um momento onde você pode ir buscar uma oportunidade para se reinventar. E aí, como é que nós vamos descobrir se nós temos essas crenças limitantes, né? Pronto, eu pelo menos tenho uma de inglês. Mas aqui
ele mostra que para a gente descobrir as nossas crenças limitantes, né, temos que pensar em coisa, por exemplo, que nós gostaríamos de fazer e depois tentar imaginar por que nós não fizemos, né? E aí, geralmente, depois do porquê, é onde mora a nossa limitação. E nós podemos sempre buscar forças para sairmos dessa zona de conforto e, e promover a mudança. Aí tem coisas, como estamos a falar de sexualidade, muitas crenças, por exemplo, não posso tomar a iniciativa, por isso é o homem, porque isso é o homem que deve fazer. Ou seja, se não tiver homem ao teu lado, você nunca vai fazer aquilo, porque você está formatada, é o homem que deve fazer. Não posso ter um negócio próprio porque a economia está ruim, né? Então, são como descobrir algumas coisas. Aí, em relação à sexualidade africana, sobre as nossas crenças limitantes, são várias, né? E aí eu voltei a colocar o que nós abordamos a semana passada, em relação à voracidade sexual, né? A mulher é extremamente censurada. Demonstrar essa vontade, por exemplo, de querer se relacionar com um homem, de querer conquistar um homem, é sinônimo de vulgaridade e às vezes até começam a te atribuir alguns sinônimos, alguns nomes. Em relação a várias relações à poligamia, é machismo estrutural. Para o homem normal e para a mulher não pode. Quer dizer, essas coisas de forma mundial, né? Mas é o que acontece. Em relação aos filhos, por exemplo, nós temos muitos problemas. A facilitadora aqui que falou primeiro, ela falou sobre essa questão do emprego, essa questão das competências da mulher, de poder se sustentar. Mas nós, por exemplo, temos uma sociedade, principalmente as nossas mães, a geração das nossas mães, dos nossos avós, as mulheres não eram estimuladas a estudarem, não eram estimuladas a, 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 a pensar no profissionalismo para ganhar pão. As mulheres eram formatadas a crescerem, a serem bem prendadas, saber bordar, cozinhar, lavar louça, para poder ter um bom marido. E isso tem se, como é que eu posso dizer, acontece de uma outra forma até hoje. Hoje, em relação à criação dos filhos, o homem tem aquele papel de trabalhar o dinheiro, de dar o dinheiro, e a mulher tem essas responsabilidades todas. Facto disso, um homem não criar um filho, não cuidar um filho, não se responsabilizar pelo filho, falo em outros aspectos, a sociedade vê como uma coisa normal, mas quando aparece uma mãe, por exemplo, na televisão e fala assim, não, eu tive meu filho, mas eu não quero criar meu filho, não quero ficar com ele, aí a gente leva um choque, né? E aí temos também crenças limitantes em relação ao papel da mulher na relação, no casamento, principalmente em relação à sexualidade. É submissa, né? Parece que nós até às vezes podemos falar, né? Podemos falar que não pode ser assim, que não pode ser assim, mas o homem. Alô? Sim, pode seguir. Exatamente, é submissa. É como se a gente quisesse sempre fazer a vontade do homem, né? E aí tem também aquela questão de ter o peso que tem que engravidar, tem que dar filho, tem que saber cozinhar, tem que saber fazer outras coisas. E o homem tem sempre o lado mais leve. E aí, queria só também falar, como falamos a vez passada, da questão
dessa questão das crenças limitantes em relação ao meio rural e ao meio urbano, né? Realmente nós hoje no meio urbano percebemos algumas mudanças muito mais equitativas, muito mais de companheirismo em relação ao meio rural, né? Por exemplo, você no interior, nas nossas aldeias, as mulheres têm completamente crenças limitadas, ou são totalmente formatadas nesse sentido. Por exemplo, que o homem pode ter várias mulheres na mesma aldeia, na mesma rua, que o homem não precisa, até no meio rural é uma coisa muito esquisita. A mulher é que trabalha muito, a mulher muito trabalhadora é que cultiva, é que vende na estrada. Quando chega em casa ainda tem que cozinhar para as crianças, inclusive para o próprio marido, porque às vezes ela vai para o campo muito cedo, né? E aí as crianças ficam e o marido com fome. E ela vem cozinhar no final do dia. Aquela comida que ela faz no final do dia é que usam para o café da manhã de manhã e ela vai para o campo, sai do campo, vai vender as coisas. Quer dizer, ela é a força motriz já no meio rural. No meio urbano nós já conseguimos perceber um pouco mais de igualdade na busca do sustento da família, né? Embora que ainda temos muitos casos, até porque também pela nossa história, né? Muitas das nossas mães, nossas avós tiveram que sustentar mesmo um casamento de submissão total, porque elas não aprenderam a fazer mais nada, só aprenderam mesmo a cuidar da casa, dos filhos e cuidar do marido. Então, em relação a isso, isso que eu pesquisei. Obrigada. Muito interessante. Aqui não tem opção para bater palma, né? Muito interessante. A engenheira Cristina falou, reforçou a participação. Pode sair da tela. Sai da tela, porque ainda estamos a ver. Reforçou a participação dela da semana passada. Ela deu um fechamento bem legal hoje. Fez um link perfeito. E quando ela falava sobre as mulheres, lembrei daquele caso daquela zungueira que foi morta pelo policial, né? Porque aí apareceu o marido sem emprego em casa e que depois eu disse esse homem é folgado, mas tudo bem, é normal. Agora mas isso na verdade eu não sei, porque às vezes fico assim, eu sempre desconfio que no passado, não muito distante, por exemplo, há 200 anos atrás, eu acho que a mulher é que comandava o mundo, é que fazia tudo. Só que, na verdade... Agora tem que pesquisar, adorei concluir isso. Exatamente. Aí os caras chegaram, aí inventaram que não pode ir na escola, não pode fazer nada, porque não é só em Angola, mas na zona rural, você consegue perceber o papel da mulher para o sustento, para a estabilização mesmo da aldeia. São as mulheres, elas é que cultivam, e até tem uma coisa muito estranha que eu percebi no interior do Cunene, na divisa. Agora vou dar só uma palavra rapidinho para não passar por outro minuto pro Ricardo Aguiar. Ele tem alguma dúvida para dar? Pode falar. Criança desse tempo. O próximo pode já começar a preparar aí o caminho. Mas era só para terminar o raciocínio. Está falando, Ricardo? Quem é o próximo? Alô? O próximo pode já ir preparando a tela, enquanto que o outro vai dar aqui a dúvida. Fala então. Quem é o próximo? Você que está comandando. Nós vamos seguir o que você falar. Agora que você falou de mulheres, né, que poderiam comandar, de certa forma, tem um exemplo de Esparta, né, que elas foram bem valorizadas lá.
Ricardo, falar de Esparta, nós na escola não vamos aprender sobre Esparta. Depois, filho. Ainda é outra Tá, pesquisa. mas coisa, ia só acabar um raciocínio sobre o que eu percebi, por exemplo, na divisa entre Cunene, quando Cubango e Huila, lá, a função do homem, em todo o interior da Angola, na verdade, a função do homem é preparar o terreno onde a mulher vai cultivar. Não que ele vá cultivar. Se o capim for pequeno, a mulher cultiva sozinha, mas se tiver muitas árvores, se o capim for muito alto, então quem faz a queimada, quem faz a delimitação é o homem. E a mulher depois vai preparar a terra, vai plantar. Algo que eu percebi nesta parte da divisa entre Cunene e quando Cubango Huila, até o homem está a ficar tão folgado, mas tão folgado, que ele já não está a se dar o trabalho de ir preparar a terra, para a mulher ir cultivar. O que ele está a fazer? Eles desenvolveram uma técnica onde tem muitas árvores, ele tira a capa da árvore, esqueci o nome. O caule. Tira o caule, não. Como é que chama? Essa superfície da árvore. A casca, ok? Ele pega, a mulher lhe mostra, amor, olha, eu quero cultivar nessa área. O trabalho que ele tem que ter é cortar as árvores, fazer a queima e deixar as condições para a mulher preparar. O que eles estão a fazer? Ele vai lá, vai em todas as árvores, tira a casca assim de uma forma circular, tipo já a mulher vai plantar a jibupa em dezembro, ele vai lá em agosto, faz esse trabalho em todas as árvores e depois as árvores vão morrer sozinhas, entendeu? Olha, folga. Tá bom, agora, muito obrigada. Leoneide, você pode entrar? Você que manda. Se você mandar, eu entro. Ou resiliente? Resiliente ou resiliente? Acho que tem que se ver se conhece. Quem está partilhando a tela? Leoneide. É o Léo. Vai ele ou vamos esperar o resiliente? Ah, então, Léo, já está aí, já vai. Mas aí os minutos vão ficar pouco, né? Não, pode ir, já ainda dá. Terminar minha apresentação. Oi? Ou então, deixa... Desce resiliente, então. Por causa Não, eu não vou conseguir terminar minha apresentação. Oh, mas então... É este, se não conseguir fazer, aí você pode ir. Depois vamos seguir. O som do resiliente. Não, Ricardo. Liga o som, resiliente. Liga o som. Eu estava a dizer, o tempo é igual para todo mundo, não? É. Sim, quanto tempo é que tem agora? Ainda tem tempo. Sim, eu posso apresentar, não sei, mas eu não sei como é que Então, faz para quem está terminando, é verdade, boa pergunta. Esse tempo que foi, quem vai ser o vítima? Quem vai querer entrar? Quantos minutos é que faltam? Faltam quantos minutos? É suficiente para falar. Dá para falar à vontade. Ok. Como é que faz para poder partilhar a tela? Eu não sei muito bem. Como é que partilhar, tem aí o silenciar, presta atenção na tela embaixo. Silenciar, interromper e tem compartilhar. Aí você aperta no compartilhar tela. Vai abrir onde tem. Se o fundo da tua tela é coisa de material, você já pode aqui. Essas coisas... Já aparece alguma coisa aí? Yeah. Apareceu o teu celular. Cuidado se não tem coisa aí de mal criada. Tá a ver as minhas coisas. Vamos ver a tela. Depois de agora vai abrir as coisas. O que está a aparecer aí? A sexualidade e a africanidade. Sim, tá, eu não tenho. De resto, é isso que eu tenho para apresentar. Mas eu não vou aparecer, é isso? Não, vai aparecer aqui num que é pequeno. A tela, né?
A tela aparece, você também aparece, não se preocupe. Ok. Não, ele não aparece, Vamos lá, gente. vamos lá. É que ele Vamos lá, tirou a câmera, mas liga a câmera. Ele Ah, tirou a tá. câmera. Eu não sei como é que faço isso. Tem que voltar? Gente. Fala só. Não, fala Já só, apareceu pai. mais Fala tarde. só. Continua a aparecer a imagem? Não, Sim, dá a para ser tela- tuas coisas. E agora? Não, Volta a tela onde tá você aparecendo. estava. Ah, sim, sim, agora tá. Partilha a tela. Não está a partilhar mais? Não, agora só está aparecendo você. Então, eu acho que não tem as duas opções. Só tem que ser ou a tela ou eu. Né? Não é mesmo ter duas opções. Todo mundo teve. Esse telefone dele tá bom, Vicente. Todo problema tá aí. Não é nada, meu Vicente. Então fala só assim. Ou então, me manda o teu slide que eu consigo partilhar. Ok, deixa eu ver aqui. No WhatsApp. Oh, Mas por enquanto tem agora esse minuto do Leoneide, não, pai? A passar? Ele pode falar então, pode usar isso. Por enquanto a gente organiza. Leoneide, por favor. Tá bom. Vamos lá, então. Não estamos a te ver. É meu tempo, né? Se for acabar, eu não consegui. já estamos a ver a tela. Pronto, dá pra... não abriu, uai. Ai, peraí, o negócio foi... Porque aqui... Ai, que ser aqui... Na casa de Leoneide tem Mônica em todo canto, no celular, na parede, no quarto. São estímulos. São estímulos diários. Glamour. Uai! São estímulos diários para não... São reforços. Angolanamente falando, isso são campanhas. São campanhas. Vamos Mônica na aqui, parede, Mônica no celular, Mônica... aqui, né? Esse é resiliente, vou te contar. Ele tá Olha, Mônica garantindo na parede, também uma minha foto. É de nós dois, dá pra ver, né? Tá aí, amor. O Leonel está Dá pra ver, garantindo Isa? alguma coisa. Sim, pode seguir. Ricardo, agora um momento. Então, vamos lá. Tá gravando. Vamos lá, é o papel da sociedade africana na educação sexual. Né? Começar por definir o que é sexualidade. Como na outra vez eu defini, você não vai ter uma definição de sexualidade, você vai ter N definições de sexualidade, dentre as quais eu vou destacar uma aqui bem simples e básica, mas que vai servir de linha de pensamento para nós podermos destrinchar algumas coisas aqui. A sexualidade é a comunicação que existe entre o homem e a mulher nos diversos grupos sociais. Eu vou falar sobre a sexualidade na tradição teológica, mais concretamente na cosmovisão do povo hebreu, não é? Rapidamente. E no Antigo Testamento, conta-nos a história da saída do povo hebreu, do povo de Israel, do Egito, para Canaã, a terra da promessa. E quando eles se tornaram uma nação, já na sua peregrinação pelo deserto, aconteceram algumas coisas, como toda nação em formação, ela precisa ter uma bandeira, precisa ter um hino e precisa ter suas leis. Foi nesse sentido que Deus levantou Moisés como legislador. Então, Moisés, como legislador, ele fez as leis, não é? Como dizem por ali que a lei de Moisés, não é? Era conhecido na Torá, não é? Como a lei de Moisés. E essas leis serviam para regular a vida do povo, como toda nação tem lei. Lei é para quê? É para regular, lei é para saber orientar as pessoas
a viverem na vida em sociedade. Israel, como uma nação em formação, ela não estava ausente dessa realidade. E dentro dessas leis também tinham algumas nuances, tinha alguns pontos que tocavam na sexualidade do povo hebreu, não é? E nas leis que tocavam na sexualidade do povo hebreu, ela se vislumbrava, sobretudo, do ponto de vista sanitário. As mulheres em estado, quando entravam naquele período das mulheres, que vocês bem sabem melhor do que eu, elas se retiravam, ficavam num estado isolado, não é? Até quando terminasse esse período, depois eles voltavam no meio, né? Porque nós sabemos que nas nações antigas a questão de sanidade ou a questão sanitária não era avançada como temos hoje. Eu me lembro que a primeira canalização do mundo, água canalizada do mundo, e nós sabemos que toda a atividade humana, não é, ela passa por questão de água sanitária. Tudo se faz com água. As atividades de pecuária, as atividades de agricultura, tudo se faz com água, tudo, higienização de casa, tudo se faz com água. E a primeira questão de canalização de água vai surgir 40 anos antes de Cristo, no período do Império Romano, não é? Augusto César. Só para nós termos noção de onde que a história da humanidade vem. Ela vem de longe, vem de tempos muito remotos. Então, nesse sentido, a lei de Moisés, ela também primorava na questão sanitária, tem algumas nuances, tem algumas regras que se estabeleciam, né, para manter essa questão sanitária, para manter a questão da higienização. E as mulheres eram isoladas quando estavam nesse período ali. Mas não é só. Eu quero destacar 3 coisas que faziam parte da sexualidade do povo hebreu, da cosmovisão do povo hebreu no que tange à sexualidade. Primeiro, é a questão da legislação na questão da sexualidade. Segundo, era a responsabilidade que os sacerdotes, não é, e os levitas tinham na vida comunitária para poderem ensinar os pais, para poderem ensinar a comunidade sobre esse assunto. A outra questão, a terceira questão, era a tarefa dos pais no lar de ensinar os seus filhos através da tradição oral. Era dessa maneira como o povo hebreu tratava de todas as questões, e dentre elas a sexualidade também fazia parte. E eu quero destacar aqui algumas coisas que Moisés, ou que a lei de Moisés, ou que a tradição oral estabeleceu para a questão da sexualidade, não é? Ela era ela era uma questão penal, era uma questão de constituição, e ela é uma questão apelativa e ao mesmo tempo coativa. Ou seja, ela é uma questão de aviso, ela é uma questão de esclarecimento, ela é uma questão de instrução em que todo mundo tinha que ficar consciente das regras de conduta no que tange à sexualidade, e quando não cumprisse, havia penalidades. Então, eu quero falar sobre elas. Não é? Se você ver Levíticos capítulo 20, a partir do versículo 10, você vai começar a ver as regras de que o homem que adulterar com uma mulher, com a mulher do outro, ele sofria penalidade. O homem que se relacionava com a mulher do outro sofria penalidade. O homem que se deitava com a mulher do pai sofria penalidade. O homem que se deitava com a sua nora sofria penalidade. O homem que se deitava com a sua irmã sofria penalidade. Com o animal sofria penalidade. A mulher que se deitava com o animal sofria penalidade. O homem que se deitava com a irmã sofria penalidade.
o homem que se deitasse com uma mulher que tinha uma enfermidade, não é? Sofria penalidade. Não é? O homem que vinha no nudez da mãe, que se deitava com a mãe, não é? Com o irmão, sofria penalidade. Então, nós vamos ver que para essas todas as coisas havia aviso, esclarecimento, mas também havia penalidade, ou seja, as pessoas elas eram coagidas, elas eram punidas por isso. Então, isso fazia parte do ensino, fazia parte da instrução, e quando não obedecia, eles eram castigados severamente, não é? Então, isso era legislado por Moisés, ensinado pelos sacerdotes e levitas e pelos pais na tradição oral dentro de casa, não é? No período de Jesus, tinha alguns ensinos, não é? Que era das várias religiões judaicas. Você vai encontrar os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, não é? E tinha muitas religiões. E esses rabinos judeus, não é? Essas religiões judaicas, eles tinham um ensino que depreciava a mulher, não é? E algumas pessoas que apresentaram já ali falaram sobre a questão da mulher na sexualidade, né? A figura da mulher muito banalizada na sexualidade. E na cultura judaica, na tradição judaica, a mulher era muito banalizada, a mulher tinha um lugar muito inferior, não é? E isso não é só na cosmovisão judaica. Ao longo da história da humanidade, você vê que em várias culturas, em vários povos, a mulher ela é depreciada, a mulher ela é desvalorizada, se não até pisada, não é? E na cultura judaica não era diferente. Tanto que um judeu fervoroso, um judeu devoto, ele fazia uma oração: Senhor, me livra de ser um samaritano, um publicano ou uma mulher, de tão depreciada, de tão banalizada que era a figura de uma mulher. Tanto que os discípulos de Jesus que saíram do judaísmo, certa vez encontraram Jesus conversando com uma mulher e falaram: como é que o mestre conversa com uma mulher? Os fariseus questionaram quando uma mulher entrou na casa de um fariseu e ficou nos pés de Jesus, uma prostituta, não é? E qualquer coisa que uma mulher cometesse, qualquer erro que uma mulher, por mais pequeno que fosse, o marido podia pedir o divórcio e poderia colocar essa mulher na calçada como forma de repúdio, não é? E tanto que o autor sagrado em Lucas vai dizer que na multiplicação dos pães, que naquele episódio da multiplicação dos pães, só foi contado os homens, as mulheres e as crianças, de tão banalizadas que eram, não eram contadas. Então você vê uma figura depreciada da mulher. Jesus ele traz um ensino diferente, né, sobre a mulher. Quando Jesus começa a prestar atenção na mulher de João capítulo 4, na mulher de João capítulo 8, na mulher que tinha um fluxo de sangue, de Marcos capítulo 5, então Jesus está mostrando que diante de Deus, o homem e a mulher não tem mais, não tem menos, elas estão igualizadas